Cultura. Hoje nós vamos começar nossa aula falando de um tema chamado cultura. Não só cultura, mas a nossa aula de sociologia nós vamos ter como tema cultura, sociedade, ideologia. E o ministrante dessa aula sou eu, Alberto Chaves, tá? E aí nós vamos começar com uma epígrafe. E o que é uma epígrafe? Uma epígrafe é uma frase de reflexão, é uma frase poderosa para que possamos refletir, tá? Então, abre aspas. Diz o seguinte: não permita que as circunstâncias neutralize a sua fé. Vou repetir. Não permita que as circunstâncias neutralize a sua fé. O que na verdade essa frase, que é uma frase minha, o que essa frase ela está nos dizendo? Simples. Não importa qual é a circunstância que você está passando, se você está passando por um problema afetivo, um problema emocional, uma situação que você não esperava, ou se você se sente desamparado sozinho, você não deve olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar, não aquilo que você não tem, mas aquilo que você pode ter. Você não deve olhar para aquela situação que você está, mas você deve procurar ver a solução. E fé significa ver aquilo que não se pode pegar. Na verdade, ver aquilo que ninguém está vendo. Então, não permita que as circunstâncias neutralizem a sua fé. Coloca a tua fé em ação, que é como a palavra de Deus fala na Bíblia. A Bíblia lá em Romanos fala que a fé sem obras é morta. Quer dizer o quê? Que se você não tiver exercitado e não exercitar a sua fé, então de nada valerá, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. E a nossa aula nós vamos começar com um questionamento que é o que é cultura, tá? Segundo a filósofa brasileira Marilena Chauí, cultura é, abre aspas, a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais uma sociedade define para si mesma o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o causal, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A cultura se realiza porque os humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como a vida religiosa e a vida política, fecha aspas. É um trecho que está lá no livro O Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, tá certo? Então, o que é que a gente pode concluir? Que primeiro, nós podemos, de uma forma bem resumida, eu digo que cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Então, nós vemos aqui que o primeiro ponto é que a definição de cultura, segundo a filósofa Marilena Chauí, está associada a uma criação coletiva de ideias, de símbolos e valores, ou seja, uma criação coletiva. Tudo aquilo que é construído por uma sociedade, por um grupo social, que logicamente está dentro de um espaço, dentro de um tempo. E olha que ela coloca ainda, pelos quais uma sociedade define para si mesmo que é bom e mal. Ou seja, a cultura, por ela ser uma criação coletiva, ela também está associada por definições. Aquilo, por exemplo, para determinada cultura, existe um conceito de belo e feio, que pode variar de uma cultura para outra. Então, esses conceitos, esses conceitos são todas criações de uma sociedade, que, repito, que está no tempo e no espaço. E ela ainda diz que a cultura se realiza porque os humanos são capazes de quê? A cultura, ela é realizada, ela é repassada, ela permanece, ela se expande, ela é compartilhada. Por quê? Porque nós, seres humanos, se utilizamos de uma linguagem, e essa linguagem possibilita que nós nos comunicamos, nós podemos nos comunicar através da escrita, através de uma fala, utilizando a questão da oralidade. Hoje, com o uso das tecnologias, com as redes sociais, você pode se utilizar da linguagem artística,
de uma obra de arte que vai desde a música, da música, que vai através de uma tela, enfim, tudo aquilo que é artístico, o trabalho que está associado à capacidade de transformação de alguma coisa e a relação com o tempo, que é a forma como o ser humano se relaciona com o tempo. E nós sabemos que o tempo é algo que ele é mensurável, né? Porque toda a sociedade ela é construída em cima do fator tempo. Hora para dormir, hora para acordar, hora para ir para o trabalho, enfim. E aqui ainda diz assim, a cultura se manifesta como vida social, ou seja, a cultura é uma criação coletiva, ela se manifesta como vida social, como criação de obra de arte, pensamento, ou seja, tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Então, a cultura está sempre situada num tempo e num espaço e que representa um determinado grupo social que é constituído de vários elementos. E essa cultura ela vai passando de geração a geração. Eu resumo que cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, num tempo e num espaço. Para mim, essa é uma definição, tá? Mas qual a classificação que a cultura de uma sociedade apresenta? Então, qual é a classificação que a cultura de uma sociedade apresenta? Nós temos aqui, podemos classificar em duas, que é a cultura material e a cultura imaterial. O que é a cultura material? A cultura material está associada a objetos, construções, os utensílios, as ferramentas, enfim, de uma forma mais clara, os prédios que são construídos, as obras de artes também, os livros que são escritos, eu posso dizer, inclusive, a arquitetura de prédios, de casas dentro de uma determinada cidade. Ou seja, tudo aquilo que é visível, que é palpável, que é concreto, isso faz parte da cultura material. E nós temos a cultura imaterial. O que é a cultura imaterial? Por exemplo, as religiões, os símbolos, os gêneros musicais, as leis, o sistema de valores que fazem parte de determinada determinada sociedade, perdão. Ou seja, tudo aquilo que não é concreto, aquilo que é valor, aquilo que é ideia, aquilo que se utiliza como referencial para uma sociedade. Vou dar um exemplo aqui, bem prático. A religião muçulmana, as mesquitas que são construídas, ou, por exemplo, as igrejas, as igrejas que são construídas para as igrejas católicas e protestantes. A arquitetura da igreja ela faz parte da cultura material, né? A Bíblia faz parte da cultura material. Mas, por exemplo, a religião, a ideia de se defender, a visão do cristianismo, tudo isso aí faz parte da cultura imaterial, que são os valores que são alicerçados sobre esta religião, né? A ideia de defender a proposta de família, a visão que ele tem, a visão que eles têm de relacionamento, a visão que eles têm do mundo, enfim, tudo isso faz parte da cultura imaterial. Aqui, por exemplo, eu coloquei um outro exemplo prático, que é a vista frontal da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, tá certo? Aqui você observa uma edificação física da catedral que faz parte da cultura material, seu estilo arquitetônico, a religião que ela representa, no caso, faz parte da cultura imaterial, aquilo que eu estava falando, ou seja, a arquitetura faz parte da cultura imaterial e a religião que ela representa faz parte da cultura imaterial, tá? Aqui você vê também um outro exemplo prático que está associado, que é justamente os sandeiros, que é os passistas de frevo do grupo de projeção folclórica Sarandeiros, de Belo Horizonte, que fazem parte, porque você sabe que o frevo é um ritmo carnavalesco lá de Pernambuco, né? E é um ritmo de uma música que pertence ao universo da cultura imaterial, tá certo? Então, você pode observar que esse ritmo, essa dança, isso tudo é uma manifestação cultural que faz parte da classificação da cultura imaterial, tá ok?